Revolução Russa, terceira parte, consequências da Revolução. Quem não assistiu a primeira e a segunda parte devem fazer isso imediatamente, antes de assistir essa terceira parte, ok? Então, vamos continuar a Revolução Russa, dessa vez falando um pouco dos acontecimentos que sucederam a Revolução, ou as revoluções de fevereiro e de outubro. Lembrem, fevereiro ou março, Revolução Branca. Outubro, a Revolução Vermelha, a Revolução Bolchevique, a revolução que coloca a família real do czar Nicolau no paredão e implementa o poder bolchevique, ok? No controle do processo revolucionário. E aí, a partir daí, os mencheviques vão com seu exército branco procurar se defender em algumas cidades e vão ao longo dos anos aí, 1917, 18, 19, 20, tentar ainda um contra-ataque aos bolcheviques, né? E o Exército Vermelho, por sua vez, vai ficar tentando garantir a revolução, o sucesso da Revolução Vermelha. Bem, então a Rússia vai entrar numa guerra civil, tá? Ela, com a Revolução Bolchevique, sai da Primeira Guerra Mundial, né? Fuzila a família do Nicolau II, e aí a Rússia está numa guerra entre vermelhos e brancos. Bem, quem são os líderes, né? No exército bolchevique vermelho, a gente tem como líder Trotsky, né? E Trotsky é o cara que vai procurar organizar esse exército vermelho para fazer com que a revolução tenha sucesso no interior da Rússia, né? Os bolcheviques tomaram o poder lá em Petrogrado, né, na capital. E agora a revolução tem que se espalhar pela Rússia. Lembrando que a gente está numa época em que as comunicações eram precárias. Não havia telefone, não havia televisão, internet, nada disso. As comunicações eram feitas por correspondência ou pessoalmente, tá? E esse exército vermelho aí vai ter que percorrer várias cidades na Rússia para avisar a população de que agora não existe mais o czarismo, o Nicolau, a família real, foi eliminada e que agora tudo quem governa a Rússia são os soviets, né? Os soviets e o soviet central, né, na capital, Petrogrado, mas os soviets estão espalhados ali pelo país e os trabalhadores são avisados que agora quem está governando o país são os soviets, que representam os trabalhadores. E também o exército tem essa função de também mostrar para a população que uma série de coisas vai sendo transformada, que a propriedade privada de terras está sendo eliminada, os fazendeiros começam a ficar, né? Quando o Exército Vermelho começa a chegar perto das fazendas, esses fazendeiros aí começam a ficar assustados, né? E uma das funções desse Exército Vermelho é garantir a estatização da grande propriedade de terra e dos meios de produção, tá? Ou seja, não estamos falando da pequena propriedade, daquela sua casinha, não. O que está em jogo aqui são os meios de produção, ou seja, os latifúndios, né, as grandes fazendas,
produtoras de alimentos vão passar a pertencer ao Estado, serão estatizadas e seus comandos passarão para as cooperativas de trabalhadores, tá? E também as fábricas, né? Os meios de produção vão ser coletivizados ali, estatizados, tá? E é claro que para garantir essas ações, essas atitudes, é preciso ter um exército que vai enfrentar muita resistência, tá? A Rússia está em guerra civil. E com o passar dos anos, o Trotsky era um cara, que é o cara que liderava esse exército aí, ele era um cara que tinha uma certa base intelectual, era um cara de leitura e era um cara de braço forte também. Era um cara que ele defendia com muita confiança os ideais socialistas e ele visava ali uma sociedade socialista e também altamente intelectualizada, né? Outros membros do Exército Vermelho, né? Generais, tem toda uma hierarquia ali, né? Como por exemplo Stalin, já vão ter uma perspectiva um pouco diferente, né? O Stalin era um cara era mais rude, era um cara mais grosseiro, era um cara mais da força e menos dos livros, tá? Esses dois caras aí, eles vão, com a morte de Lenin, posteriormente, vão ser os caras que vão disputar ali a chefia do Soviet Supremo, né? E a liderança da Rússia, né? A gente vai voltar nisso, tá? Bem, e como é que vai se dar então essa garantia dos ideais socialistas serem colocados em prática, né? Vai ter sucesso ou não vai ter, né? Bem, várias dificuldades vão acontecer, claro, né? Mas no meio dessa guerra aí, o Exército Vermelho sim vai tendo algum sucesso e vai avançando em suas etapas ali na coletivização das terras, né? E os trabalhadores, né, a população, o povão que está ali, né, que você não está sabendo direito o que está acontecendo, vai ser obrigado a aceitar o que está sendo imposto ali, tá? Não tem muita conversa. Bem, e com relação à economia, né? O que vai acontecer durante essa guerra civil aí na Rússia? Bem, a Rússia, como todo mundo já sabe, estava arruinada já, né? Por conta da guerra. Tinha perdido muitos homens, a economia estava super em crise, né? A produção de alimentos estava escassa e o Estado, né, não tinha muitos recursos para garantir a implementação dessas medidas todas, né? Então, o Exército Vermelho também consumia muitos recursos, né? Então, o que vai acontecer? O que o Lenin, né, vai propor? O Lenin vai propor o seguinte: para a gente fazer o socialismo ser implementado de fato na Rússia, a gente tem que ir com cautela, a gente tem que ir com planejamento, né? E porque passar de uma ordem econômica para outra um processo muito complicado, né? E o socialismo ele é uma teoria que está sendo colocada em prática ali pela primeira vez. Então, o Lenin é um cara que pensou o seguinte: ó, temos que ir com cautela, tá? O que a gente vai fazer com esses empresários, com esses banqueiros que tem aqui? O que a gente vai fazer com algum dos fazendeiros aí que estão, né, resistindo? Primeira coisa, ó, vamos dar um passo para trás
para em seguida dar 2 passos para frente, tá? O que significa isso? Significa que no início a partir de 21, né, de início, antes do socialismo ser colocado inteiramente em prática para ele ter sucesso, vamos, vamos aos poucos. Primeiro, vamos conceder à iniciativa privada algumas autorizações para que façam investimentos em áreas estratégicas dentro da Rússia, tá? E vão permitir uma certa liberdade de comércio interno, tá? Então, ou seja, isso é uma medida própria do capitalismo, né? Criação de empresas privadas para investir ali e gerar uma riqueza que obtenha que deixe certo lucro para esses empresários, mas faça circular mercadorias ali só para ampliar um pouco o fluxo de riquezas e de mercadorias, né? Ainda que tenha lucro em jogo, né? E o lucro é uma coisa que é própria do capitalismo, né? De início a gente permite isso, dizia o Lenin, né? E aí, aos poucos, depois que já dá uma reanimada na economia, no comércio, a gente implementa a nacionalização, a estatização, né? E principalmente nos setores estratégicos, né? O que é o setor estratégico de um país? Tudo aquilo que garante a independência dele, que garante a autonomia dele. Tudo que é essencial para um país existir. Como, por exemplo, indústria de base, né? O que é a indústria de base? A indústria de base é energia, é alimento, é transporte, é exploração dos minérios, né? É a malha ferroviária, né? É a integração, as comunicações, né? Então, a política econômica da Rússia vai ser totalmente voltada para a indústria de base, num primeiro momento, com concessão a certas empresas privadas, tá? Mesmo com lucro. E aí, posteriormente, viria a etapa da estatização, né? E essa nova política econômica vai ter um incrível sucesso, tá? Ela vai durar de 21 até 28, é a chamada NEP, né? Então, NEP, Nova Política Econômica, né? Um vocabulário de Revolução Russa aí, NEP, importante, tá? Enquanto Lenin ainda estava vivo, na verdade o Lenin vai morrer em 24, né? E não vai ver o fim, né, da sua nova política econômica, mas ele vai ver o começo e a idealização sendo colocada em prática, né? E essa NEP vai ter sucesso. Em 28 a economia já deu uma reerguida e a Rússia passa então para o controle totalmente estatal dos meios de produção, né? E a gente entra nos planos quinquenais, ou seja, passa da nova política econômica para os planos quinquenais a partir de 1928. E os planos quinquenais vai ser a nova política econômica da Rússia, tá? E no que consiste esses planos quinquenais, né? Os planos quinquenais significa a planificação da economia. Significa que a economia deve ser planejada, ou seja, deve-se estabelecer, o Estado soviético vai estabelecer metas e essas metas devem ser cumpridas dentro de um período de tempo, 5 anos. Então, é trabalho sobre metas, tá? Então, funciona basicamente o seguinte: o que a gente precisa? A gente precisa, para a indústria, a gente precisa de
tanto de carvão, de minérios para produzir tanto de ferro, para produzir tanto de ferrovia, para produzir tanto de telégrafo, para produzir tanto de armas, para produzir tanto de estradas. Depois, na agricultura, bom, no nosso país a gente tem não sei quantos mil habitantes, temos uma taxa de crescimento tal, então o que a gente precisa para alimentar todas as bocas desse país? A gente precisa de tanto de grão, daquilo, e aí a gente vai produzindo conforme a necessidade das pessoas, tá? De modo que nem produza de mais, nem produza de menos. Todo mundo esteja alimentado, todo mundo tenha acesso à estrada, todo mundo tenha acesso à saúde e educação, tá? Então é a planificação da economia, tá? E fortemente controlada pelo Estado, ou seja, né, quem não conseguir cumprir a meta aí está cometendo um crime contra o Estado, tá? Então são os planos quinquenais ali, tá? Forte controle estatal sobre a economia, essa é a característica, tá? Vamos avançar. 1924, Lenin morre. E aí, com a morte de Lenin, entra o problema da sucessão, né? Quem é que vai suceder Lenin no poder da União Soviética, né? Essa disputa clássica, né, vai ser a disputa entre Trotsky e Stalin. Os dois ali com formação militarizada, né? O preferido do Lenin era o Trotsky, né? Porque o Lenin também tinha essa pegada de ser mais intelectual, né? Tem que misturar a força militar com a cabeça, com os livros, com a visão estratégica, né? E o Lenin e o Trotsky tinham essa afinidade mais intelectual, mas o Stalin também era muito respeitado pelos dois, porque o Stalin era, né, um bom militar e também fiel aos ideais ali do Exército Vermelho, né? E vai ficar essa disputa entre Trotsky e Stalin. Que o Trotsky defende essencialmente que difere do que o Stalin defende essencialmente, né, sobre os rumos do socialismo. O Trotsky defende a visão do socialismo como um sistema, como um modelo econômico, político, cultural, um modelo de humanidade a ser implementado internacionalmente. Ou seja, os ideais do socialismo eles são internacionais, tá? Não se deve valorizar tanto a ideia de nação como uma fronteira fechada, né? Como, por exemplo, que é a ideia forte do fascismo, né? Nação forte, país, nacionalismo. O Trotsky não. O Trotsky defendia que o que une os trabalhadores no mundo inteiro é a sua condição de ser trabalhador. Então, o trabalhador na Rússia tem mais identidade com o trabalhador alemão, que tem identidade com o trabalhador inglês, que tem identidade com o trabalhador americano, do que com o seu patrão, ou do que com a sua com a ideia de nação abstrata, né? Então, Trotsky era socialista internacionalista, tá? E que esse ideal da revolução tinha que ser espalhado ali por outros países, né? A ideia é essa. Já o Stalin dizia que a revolução socialista tinha que ser focada primeiramente na Rússia e que cada país cuidasse dos seus próprios interesses, né? Então, para o Stalin, a ideia de socialismo em um só país. Para o Trotsky, a ideia de uma
revolução permanente internacional. E são duas posturas que têm consequências, né? Por exemplo, na posição diplomática desse novo país que é a União Soviética, né? Isso orienta muito as relações internacionais, tá? Relaciona-se muito também com os apoios, né, do Partido Comunista com os partidos de esquerda de outros países, né? E nessa disputa aí, quem vai sair vitorioso vai ser o Stalin, né? Trotsky vai ser perseguido e vai ser exilado da União Soviética, né? Vai passar aí o resto dos dias fugindo da perseguição de Stalin e viajando aí, né? E o Stalin sai vitorioso em 1925 com a sua aprovação no 14º Congresso do Partido Comunista em 25, tá? Então, Stalin agora sucede Lenin. E o que vai acontecer? Stalin vai governar com mãos pesadas ali, né? A União Soviética. E ele, para garantir esse controle, né? Essa mão pesada aí, né? Ele vai ser um forte apoiador da propaganda, né? Da propaganda, das artes, desde que elas sirvam aos interesses, aos ideais socialistas, né? E também com uma forte característica nacional, né, da Rússia ali, na União Soviética, porque o Stalin era defensor do socialismo em um só país. Então, muitas vezes ele apelava para essa retórica nacionalista também, né? E a arte foi um dos veículos ao qual ele se serviu para difundir a sua propaganda ali, né? Fora que o Stalin, né, o estilo que se desenvolve, né, a partir de 30 é um estilo bastante conhecido, né, chamado realismo socialista, né, que significa um tipo de arte, olha só, um tipo de arte que valoriza o trabalhador, né, e de uma forma realista, não tem imagens abstratas aqui, né, não tem dadaísmo, não tem surrealismo, aqui é o trabalhador mesmo, né? Né? Olha um pôster aqui, polonês, com características do realismo socialista, né? A ideia da fábrica, que é sempre o trabalho, ó, né? O martelo, a foice, a usina, é o trabalho, o trabalhador, né? Essa é a propaganda socialista na época do Stalin, tá? Olha aqui outro pôster soviético exaltando a educação sobre a história do partido de Lenin e Stalin, né? Então a ideia de que os soviéticos, né, de que o socialismo seria um defensor ali forte, né, da educação e tal. Mas, claro, Stalin, apesar de ter apoiado as artes, inclusive o cinema, tá? O cinema vai se desenvolver forte ali, o realismo no cinema soviético, referência mundial, tá? A gente no mundo inteiro vai tentar estudar lá nas academias de cinema da União Soviética. Claro que vai se desenvolver uma intelectualidade forte, né? A educação realmente muito boa, a valorização dos esportes, mas Stalin também, por sua vez, vai governar com mão de ferro, né? E vai perseguir brutalmente a oposição, né? Estima-se ali, né? Esses números são muito variáveis, a gente não tem um dado preciso, mas parece que ao longo do governo dele, ele vai governar por muito tempo, até 49, portanto 35, 45, 25 anos de Stalin ali, a gente estima 1,5 milhão de mortos, tá? Perseguidos, oposição tanto do Exército Branco quanto de gente do próprio Partido Comunista
que passou a criticar abertamente o Stalin, né? E também a continuidade dos gulags, olha só, famosos também, né? Esses gulags aqui são campos de trabalho, são prisões, né, para presos políticos, né? Desde lá do começo da Revolução, tinha esses gulags aí, né, que é para onde os prisioneiros iam trabalhar. Ok, vamos ver aqui mais imagens, né? Sempre essa questão, ó, dos homens comuns, dos homens, né, do trabalho. Olha só aqui também, mortos nos gulags, né? Aqui o camarada Stalin, né? E olha só, expansão dessa Rússia aí. Olha aqui as zonas de influência aqui, né, da União Soviética. São países que vão passar a pertencer à União Soviética, né? Porque a Rússia, como vai ter um sucesso na economia, que vai fazer com que ela se expanda, né? Politicamente, se o exército ganha ali um reforço, vai se expandir para o leste europeu. Olha o tamanho da Rússia aqui, né? E esse que está em vermelho vai compor a Rússia. Tudo isso vai formar a União Soviética. Aqui em vocabulário de Revolução Russa, né? Olha aqui, a gente já falou de algum deles. A Duma, a gente já falou, que é a espécie de um parlamento, né, que foi instituído lá a partir de 1906, concessão do czar. Guarda Vermelha, né, organizada ali por Trotsky, já falamos também. Soviets, né, o que são soviets? Assembleias locais ali de trabalhadores, soldados, marinheiros, né? Gosplan, Comissão do Conselho do Trabalho e da Defesa, né? É o órgão que foi encarregado do plano quinquenal, né? Posto a partir de 28. Sovkhozes, né? Eram as fazendas estatais que começaram a ser estatizadas ali, né? No começo da Revolução, onde o camponês torna-se um assalariado do Estado, né? Os kolkhozes, cooperativas de produção, onde o camponês receberia ali uma pequena parcela da terra, né, que ele podia usar para si próprio, né. Socialismo real, outro vocabulário aqui de Revolução Russa, que é um modelo stalinista de socialismo baseado na planificação econômica, né? A gente já falou da planificação, que é a economia sob metas, burocratização, né? Ou seja, controle forte do Estado, e ultracentralização, né? Ou seja, o Stalin vai fazer que os soviets locais fiquem cada vez mais, percam cada vez mais a sua autonomia e sejam governados por homens de confiança ali do Stalin, né? E os kulaks, não confundir com gulags, tá, gente? Os gulags eram os campos de trabalho. Aqui, no caso, os kulaks é um grupo muito reduzido da elite rural anterior ali à Revolução, né? Não confundir com gulags. Ok? Então é isso, gente. A gente vai voltar mais em União Soviética, só que na próxima vez no contexto da Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, que a União Soviética é um país que vai existir até 1991 e vai dividir o mundo ali, né? Após o final da Segunda Guerra Mundial, temos a Guerra Fria, né? Guerra Fria entre Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética representando o socialismo, né? Junto com a China, que vai adotar também a Revolução, e outros países aí, tá? Por hora é isso. Abraço.